Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 21 de setembro, a igreja nos convida a celebrar a festa do apóstolo São Mateus. Que, a exemplo deste grande homem, possamos oferecer a nossa vida em favor da causa do reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 9, de 9 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir um pouquinho, amados irmãos e irmãs, comentário sobre então esta festa. Mateus, o publicano, chamado também Levi, passou de cobrador de impostos a discípulo do mestre, que lhe dissera: vem e segue-me. No seu evangelho, redigido para a comunidade judaico-cristã, o Cristo se manifesta como mestre e o fundador do novo Israel, que promulga a justiça nova do reino dos céus, centrada no amor. É o evangelho da igreja, construída sobre a fé de Pedro, chamada a ser sacramento de reconciliação e de encontro entre Israel e todos os homens. Sua memória, a 21 de setembro, é feita pelo martirológico jeremiano, no século VI. Amados irmãos e irmãs, portanto, nós observamos aqui, diante desta festa, a misericórdia de Deus sendo derramada sobre a vida deste cobrador de impostos, também conhecido como Levi. Mateus, apóstolo e também evangelista, que nos confia, portanto, a palavra de Deus e nos favorece a graça de um retrato do próprio Cristo por meio dos evangelhos. Jesus, que passa pela vida então de Mateus e o convida, o chama a segui-lo. Jesus passa pela nossa vida e nossa história e também nos convoca, nos chama a segui-lo, nos chama a estar junto dele. Perceba a atitude de Mateus. Ele se levanta e começa a seguir Jesus, abandona tudo aquilo que estava realizando, toda aquela vida que ele estava vivenciando como cobrador de impostos, certamente injusto muitas vezes. Ele passa a seguir Jesus e agora, a partir deste encontro, luta pela justiça do reino de Deus. Jesus, que se coloca à mesa com este homem, e muitas pessoas que chegam ali começam a criticar aquela atitude. Como é capaz? Como este homem senta então com cobradores de impostos, com pecadores? Como ele tem esta ousadia? E Jesus então diz: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Jesus vem para nos dar a graça da inclusão.
de fazer parte do povo de Deus, de ser convocados, resgatados, de viver justamente esta realidade de ser discípulos. Discípulos são aqueles que estão mais perto, estão unidos, estão próximos do Senhor. Jesus chama para seguir e fazer parte de uma comunidade, da comunidade dos seguidores. Todos nós também fazemos parte desta comunidade, da comunidade dos seguidores de Jesus Cristo, convidados a doar a vida em favor do Senhor. E por fim, ele termina dizendo: é preciso aprender o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício. O que isso significa? Com toda certeza, no contexto de Jesus, a lei era observada. A lei era seguida à risca. E Jesus diz: eu quero a vivência justa da misericórdia. A lei veio em favor de todos, sobretudo dos mais necessitados. Portanto, não vamos impor sacrifícios. Sacrifícios que levam-os a viver sobretudo essa realidade. Em outras palavras, como diz São Paulo, ainda que eu jogue o meu corpo no fogo para ser consumido, se não haver amor, se não haver misericórdia, de nada isto me vale. Peçamos ao Senhor, portanto, a exemplo de São Mateus, este homem que teve a capacidade de converter a sua vida, de mudar a sua vida em favor a Cristo, que também possamos nos voltar ao Senhor. No dia de ontem, domingo, nós ouvíamos, sobretudo, aquilo que nos dizia o profeta Isaías. Somos convidados a voltar ao Senhor, a ir ao encontro do Senhor. Que o nosso coração se volte ao Deus da vida e assim entreguemos todo o nosso coração ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.